Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma super aula aqui no Química Interessante. Eu sou o professor Neto Negrão, sou licenciado pleno em Química e pesquisador com mestrado e doutorado em Química. Nesta aula veremos compostos orgânicos com funções oxigenadas. Esta aula é indicada principalmente para os alunos do ensino médio, que farão a prova do Enem. Então vamos ao que interessa. Os compostos orgânicos com funções oxigenadas são aqueles que apresentam em sua estrutura somente os elementos hidrogênio, carbono e oxigênio. Eu selecionei aqui algumas funções mais importantes para mostrar nesta aula. São elas: álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter e éster. E a partir de agora, vamos aprender a identificar, ou seja, a reconhecer cada função através de seu grupo funcional. Por exemplo, as funções álcool e fenol apresentam em sua estrutura um ou mais grupos hidroxila. A diferença é que no álcool, a hidroxila está ligada diretamente a um carbono saturado, ou seja, um carbono que possui apenas ligações simples. No fenol, a hidroxila está ligada diretamente a um carbono pertencente ao anel aromático. Vamos observar agora alguns exemplos importantes de álcoois. Vamos iniciar então com etanol. Bom, o etanol ou álcool etílico, juntamente com o metanol, são dois álcoois de grande importância econômica. O etanol constitui o álcool das bebidas alcoólicas e é usado como solvente, como combustível e em soluções desinfetantes. Já o metanol, ou álcool metílico, é um produto inflamável e tóxico. Por isso deve ser mantido longe do fogo e manuseado com muito cuidado. Sua ingestão, mesmo em pequenas quantidades, pode provocar a cegueira e grandes quantidades pode provocar a morte. Pelo menos 10 postos já foram flagrados misturando o etanol com o metanol, que é um produto altamente tóxico. É o repórter César Tralli quem conta. Este posto em Santo André vende álcool adulterado. Foi o que comprovou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que está analisando 55 amostras de álcool combustível, todas recolhidas semana passada em São Paulo e na região do ABC. O teste é feito nesta máquina, capaz de apontar a presença do metanol, um produto altamente tóxico proibido para mistura em combustível. Os técnicos constataram 80% de metanol numa das bombas e na outra, esta aqui, 96%. Praticamente metanol puro. Difícil perceber a diferença. Na aparência eles são iguais e nos testes feitos no posto, o metanol reage como se fosse álcool combustível. Este médico toxicologista explica que o metanol pode causar cegueira e até levar à morte. O risco depende do contato, da quantidade inalada ou ingerida. Ele é um álcool que tem uma toxicidade muito elevada. Para você ter uma ideia, se você ingerir uma quantidade tão pequena quanto 2 colheres de sopa, pode matar uma pessoa de 70 quilos. Em Cuba, 11 pessoas morreram esta semana depois de beberem metanol que estava a ser vendido como sendo rum. Segundo fontes oficiais, a substância foi roubada de um armazém em Havana e vendida ilegalmente a um preço mais baixo. 3 suspeitos foram detidos. 55 pessoas permanecem hospitalizadas, 5 delas em sério risco de vida, outras 14 terão já tido alta. Um habitante justifica a situação dizendo que o local onde se compram as bebidas é muito longe e que era mais barato. Este é o pior incidente de envenenamento em massa em Cuba em pelo menos uma década. Outro importante exemplo de álcool é o mentol. O mentol é um álcool encontrado no óleo de menta. Após entrar em contato com a pele e mucosas, produz uma agradável sensação de frescor seguida de analgesia. Por esse motivo, é uma das matérias-primas mais utilizadas pelas indústrias farmacêuticas, alimentícias, de fragrâncias e cosméticos. O mentol é o ingrediente que promove a sensação de hálito fresco e limpeza típica dos produtos de higiene bucal. Já o glicerol, que é outro importante exemplo de álcool, é uma substância viscosa, higroscópica, oleosa, de sabor doce, solúvel em água e álcool.
O termo glicerina aplica-se aos produtos comerciais purificados, normalmente contendo pelo menos 95% de glicerol, que são utilizados nas indústrias de cosméticos, farmacêutica, de detergentes, na fabricação de resinas e aditivos e também na indústria de alimentos. Agora vamos analisar as estruturas químicas dos 4 álcools mostrados anteriormente. Desta forma, é possível lembrar como identificar esta função através do grupo funcional. Não esqueça que a hidroxila estará ligada sempre a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples. Agora veremos alguns exemplos de fenóis. Iniciaremos com benzenol, ou fenol comum. É o representante mais simples e um dos mais importantes da família dos fenóis. É utilizado diretamente ou como intermediário na fabricação de diversos produtos, como inseticidas, corantes, conservantes, desinfetantes, shampoos, ácido acetil salicílico e explosivos. Os metilfenóis são comumente chamados de cresóis. A solução aquosa alcalina da mistura formada pelo ortocresol, metacresol e paracresol é conhecida como creolina, um desinfetante muito utilizado em agropecuária. É importante ressaltar que os fenóis possuem um cheiro forte característico, são todos tóxicos e altamente irritantes. Então não esqueça, identificar um fenol é uma tarefa muito simples. Todos apresentam a hidroxila ligada diretamente ao carbono pertencente ao anel aromático. Então vamos retornar à identificação das funções. Passaremos agora para o aldeído, ácido carboxílico e cetona. Estas 3 funções apresentam a carbonila em seus grupos funcionais. A carbonila é formada através da união do carbono com o oxigênio através de uma ligação dupla. No aldeído, a carbonila está ligada diretamente ao hidrogênio, formando o grupo aldoxila, que também é representado em sua forma abreviada. Temos aí vários exemplos de aldeídos. Observe para cada um o grupo funcional destacado na cor preta. Agora veremos alguns exemplos de aldeídos e suas aplicações práticas. Iniciaremos com metanal, ou formaldeído. É um gás incolor de cheiro característico e irritante. A solução aquosa contendo cerca de 40% de formaldeído é conhecida como formol e é usada como desinfetante e na conservação de cadáveres ou peças anatômicas. Há algum tempo, surgiu o modismo denominado escova progressiva, que utilizava formol para alisar os cabelos. O problema é que o formol é considerado cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde. É um risco muito alto, tanto para quem aplica o produto como para quem submete a ele. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe a utilização de formol como alisante de cabelo. O formol entrou para a lista do governo americano dos produtos que fazem mal à saúde e podem provocar câncer. Bom, aqui no Brasil ele já é proibido, né? Inclusive para alisamento de cabelos, muitas pessoas usam mesmo assim. Algumas mulheres ainda fazem aquelas escovas progressivas que usam, né? Então o formol. Atenção você que usa formol no cabelo. A substância pode oferecer risco à sua saúde. O formol começou a ser usado para alisar os cabelos 10 anos atrás, nos salões de beleza do subúrbio do Rio. Esse tipo de alisamento, que ficou conhecido como escova progressiva, virou febre também entre as paulistanas e depois chegou ao país inteiro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o formol está relacionado ao aparecimento de tumores no nariz, na boca, na laringe e na traqueia, e também pode atacar o fígado. E o câncer pode levar anos para aparecer. Por conta do uso em alisamentos, em 2009, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de formol puro no país inteiro. Mesmo assim, ele continuou sendo usado, agora com outros nomes: escova inteligente, escova marroquina, egípcia, de chocolate. O etanol ou acetaldeído é um líquido aquoso, sem coloração,
de odor frutífero, forte e solúvel em água. O acetaldeído é um dos produtos da metabolização do etanol em nosso organismo e um dos agentes responsáveis pela ressaca. Em altas concentrações, o acetaldeído é capaz de produzir os conhecidos efeitos da ressaca, como dor de cabeça, sudorese, náuseas e vômito. Já o cinamaldeído ou aldeído cinâmico é um líquido amarelo oleoso que confere o odor e sabor característico da canela. É naturalmente encontrado no óleo essencial da árvore de canela e de outras espécies do gênero. O cinamaldeído vem sendo extensivamente empregado na aromatização de alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e cosméticos. E aí, deu para visualizar o grupo funcional? Claro que sim, né? É muito simples. Todos os aldeídos apresentam a carbonila ligada diretamente ao hidrogênio. Esse grupo funcional se chama aldoxila. Passaremos então para os ácidos carboxílicos. Observe agora que a carbonila está ligada diretamente à hidroxila, formando o grupo carboxila, que é também representado em sua forma abreviada. Observe os vários exemplos de ácidos carboxílicos com seus grupos funcionais em destaque. Alguns ácidos carboxílicos são bastante conhecidos, como por exemplo o ácido metanóico ou ácido fórmico, que é um líquido incolor, cáustico, de cheiro forte e irritante. O nome fórmico deriva do fato de ser encontrado em certas formigas vermelhas. É o que nos causa inchaço e coceira quando somos picados por elas. Também está presente na urtiga e é o responsável pela sensação de ardor quando a planta entra em contato com a pele. O ácido etanóico ou ácido acético, quando concentrado, é um líquido incolor muito tóxico, de cheiro penetrante e sabor azedo. É obtido pela oxidação do etanol na presença de bactérias. É usado na preparação de perfumes, corantes, seda artificial, acetona e como vinagre em soluções de 4% em volume de ácido acético. Os ácidos carboxílicos de cadeias longas são conhecidos como ácidos graxos, que ocorrem na natureza como substâncias livres e esterificadas. A maior parte dos ácidos graxos naturais encontra-se esterificada com o glicerol, formando os triglicerídeos, que são componentes dos óleos e gorduras comestíveis. Um importante exemplo de ácido graxo é o ácido palmítico. Ele é um ácido graxo saturado com 16 carbonos e o principal componente do óleo de palma ou azeite de dendê, que é muito popular na culinária brasileira. Podemos visualizar em destaque o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Não dá para esquecer, a carbonila está ligada diretamente à hidroxila, formando o grupo carboxila. Passaremos agora para a função cetona. Neste caso, a carbonila está posicionada entre carbonos. Aí nós temos vários exemplos de cetonas. Em destaque, a carbonila entre carbonos, que caracteriza o grupo funcional de uma cetona. Então vamos conhecer agora alguns exemplos importantes de cetonas. Iniciaremos com a propanona, ou acetona. É um líquido incolor, de cheiro agradável quando puro. É inflamável, usado principalmente como solvente de esmaltes, tintas, vernizes e na extração de óleo de sementes vegetais. É importante ressaltar que a acetona principalmente pura é usada no processo de refino de cocaína. Por esses e outros motivos, sua comercialização é controlada pela Polícia Federal. Já a butanona ou metil-etilacetona é um líquido límpido com odor característico de cetonas, pouco solúvel em água e miscível com a maioria dos solventes orgânicos. É amplamente utilizada na indústria calçadista, moveleira, química, de tintas, de beneficiamento de madeira, entre outras. Já a muscona é o principal componente do odor de almíscar e na natureza é encontrado em cervos almiscareiros, que são veados encontrados na Ásia. O macho possui uma glândula no abdômen que secreta muscona no período de acasalamento. Antigamente, os perfumes eram feitos a partir do produto extraído do animal. Como é necessário sacrificar o animal para a remoção dessa glândula, e é uma espécie que está em extinção, hoje a muscona é obtida sinteticamente ou substâncias com odor semelhantes são utilizadas pela indústria de perfumaria.
O grupo funcional de uma cetona é inconfundível. A carbonila está posicionada entre dois carbonos. E para finalizar a identificação das funções oxigenadas, veremos agora as funções éter e éster. No éter, o oxigênio se apresenta como heteroátomo, ou seja, está posicionado entre carbonos. Aí temos vários exemplos de éteres com grupo funcional em destaque. Vamos conhecer agora alguns importantes exemplos de éteres. Iniciaremos com o etoxietano, ou éter dietílico. É um líquido incolor a amarelo claro, volátil com odor característico e altamente inflamável. Foi muito usado até algumas décadas atrás como anestésico. Atualmente é muito usado como solvente apolar. É empregado principalmente na extração de óleos, gorduras, essências, perfumes, etc. Outro exemplo de éter é o metoxiterciobutano, que possui a sigla MTBE. É um líquido volátil, inflamável, incolor, que é solúvel em água. É utilizado como aditivo oxigenado na gasolina. Ele promove a combustão completa e reduz os níveis de monóxido de carbono no escapamento. O principal problema com o MTBE é que ele é altamente cancerígeno. O oxirano ou óxido de etileno é um exemplo de epóxido, ou seja, é um éter cíclico de 3 membros. É um gás inflamável e incolor que mata fungos e bactérias. Por conta disso, é muito usado para esterilização. A maioria dos suprimentos médicos, tais como ataduras, suturas e instrumentos cirúrgicos, são esterilizados com óxido de etileno. E para finalizar, passaremos agora para a função éster. No grupo funcional de um éster, você vai observar o átomo de oxigênio posicionado entre o grupo carbonila e um átomo de carbono. Os ésteres são obtidos através de reações químicas entre ácidos carboxílicos e álcoois. Nesta reação, a hidroxila do ácido se une com o hidrogênio do álcool. O produto desta união é uma molécula de água. Na sequência, haverá a formação de um éster. Esta reação química é conhecida como esterificação. Os ésteres constituem grande parte das essências aromatizantes de frutos e flores que são utilizados na indústria alimentícia. Ou seja, eles são utilizados como flavorizantes. Os sabores e aromas artificiais em doces, balas, sorvetes são principalmente obtidos a partir da adição de ésteres, como, por exemplo, o etanoato de butila, que gera o aroma artificial de framboesa. Temos também o etanoato de pentila, que imita o aroma de banana em doces. O etanoato de octila, que gera o aroma de laranja. E o butanoato de etila, que produz o aroma de morango. Bom, gente, estamos chegando na parte final desta aula. Vamos finalizar então com o destaque químico. É isso mesmo, o destaque químico desta aula foi para o etanol. Muito bem. O etanol, como já sabemos, é uma substância pertencente à função álcool. Possui ponto de fusão de menos 117 graus Celsius, ponto de ebulição de 78 graus Celsius, sua densidade é de 0,789 gramas por ml e é completamente solúvel em água. O etanol é obtido principalmente pela fermentação de açúcares ou pela reação de adição de água ao eteno. A fermentação geralmente é realizada através da adição de fermento a uma mistura de açúcares e água. O fermento contém enzimas que promovem uma longa série de reações, que finalmente converte o açúcar simples em etanol e dióxido de carbono. No Brasil, o etanol é obtido por fermentação do açúcar de cana. Em outros países, usam-se como matérias-primas a beterraba, o milho e o arroz. Após a fermentação, o álcool é destilado, obtendo-se o álcool comum a 96%, que corresponde a uma mistura de 96% de etanol e 4% de água em volume. O etanol praticamente isento de água é chamado de álcool anidro ou absoluto. É obtido industrialmente, destilando-se o álcool comum com benzeno. No Brasil, o etanol é utilizado como combustível de duas maneiras. Etanol anidro combustível, que é misturado com a gasolina. Desde 16 de março de 2015, o percentual de etanol anidro na gasolina comum é de 27%. E etanol hidratado combustível,
com um percentual por volta de 95% de etanol, é destinado à utilização direta em motores de combustão interna. O etanol está presente em todas as bebidas alcoólicas, que podem ser fermentadas e não destiladas, como o vinho, a cerveja, o champanhe, e as bebidas alcoólicas fermentadas e destiladas, como a cachaça, o uísque, o conhaque e etc. Sabemos que as bebidas não destiladas têm um teor alcoólico menor. Observe a comparação. Então temos a cerveja com um teor médio de etanol de 4%, o vinho com 10% e o uísque com 40%. Apenas a nível de comparação, vamos considerar que o volume para as três bebidas são iguais. Assim, o volume de álcool presente em apenas um copo cheio de uísque é o mesmo presente em 4 copos de vinho ou 10 copos de cerveja. Incrível, não é verdade? Bom, o etanol ele é hipnótico, ou seja, induz ao sono. Ele diminui a atividade na parte superior do cérebro, apesar de fornecer a impressão de ser um estimulante. O consumo de bebidas alcoólicas é tão aceito socialmente que muitas pessoas não imaginam que elas são drogas potentes. Muitas doenças são causadas pelo uso contínuo do álcool. Doenças neurais, mentais, musculares, hepáticas, gástricas, pancreáticas, entre elas o câncer. Isto sem falar nos problemas sociais que estão associados à ingestão de bebidas alcoólicas, como homicídios, suicídios, faltas ao trabalho, atos de violência e acidentes de trânsito. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, dosagem excessiva de álcool no sangue conduz à perigosa diminuição da percepção e à total lentidão de reflexos, diminuindo a consciência do perigo. Todo condutor em estado de embriaguez, mesmo leve, compromete gravemente sua segurança e a dos demais usuários da via. Então vamos encerrar esta aula com a seguinte mensagem: se beber, não dirija, tudo bem? Então, caros alunos, espero que tenham gostado e que essa aula realmente tenha sido útil para somar com seus conhecimentos. Você pode dar um like aí, deixa seu comentário e inscreva-se no meu canal aqui no YouTube. Outras aulas virão por aí. Abraços! Fui!